Dormência nas suculentas. Vamos falar sobre dormência nas nossas suculentas. O que acontece com essa dormência devido à temperatura, ao ambiente, à reprodução. Elas estão dormindo, se elas estão em off, o que acontece com o metabolismo delas, por que elas param de produzir, né? Isso é muito importante, né, com as nossas suculentas, né? Às vezes você tá vendo ela lá quietinha no canto dela, e aí você vai, aduba, troca de vaso e nada resolve, decapita e não resolve. Então vamos entender hoje, pessoal, o que é dormência. Aqui quem fala com vocês é a Simone do canal Cultivando Suculentas e Plantas, tá? Um beijo no coração de vocês e vou estar falando um pouco sobre esse item tão importante nas nossas suculentas, que às vezes nós não entendemos o que está acontecendo com as nossas belas echevérias, entre outras, tá bom? Vamos à vinheta e vamos ao nosso vídeo de hoje. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre essa famosa dormência que acontece nas nossas suculentas, né? E que muita gente não entende, fica preocupado, minhas folhas estão ficando amarelas, ela parou, o que está acontecendo? Será que eu devo podar? Será que eu devo decapitar? Será que eu devo adubar mais? Trocar de vaso? Essas dúvidas são bem frequentes, né? Quando nós temos suculentas de todas as espécies, né? Os colecionadores aí têm suculentas de todas as espécies. Echeveria e Aione, né? Elas não são, a maioria das nossas Echeverias, Aione, entre outras, não são daqui do Brasil. Então nós temos, pessoal, dois tipos de dormência. Dois tipos de dormência. O que é a dormência em si? O metabolismo da sua planta, da sua suculenta, ela para de funcionar. Vou pegar uma aqui para vocês verem. Essa aqui é uma híbrida, né, da nossa pedra da lua, né? É um cruzamento, não é uma pedra da lua. Comprei parecendo ser, mas não é. Aqui no Rio de Janeiro é muito difícil encontrar a pedra da lua, né? Mas eu já consegui ver quem vai conseguir me liberar essa... A dona do horto lá, ela já vai decapitar para mim e vai, né, liberar. O que é dormência? Você pode ver que a bolinha dela do meio, né, a rosetinha parou, né, e aí tudo para. Ela fica aqui, mas ela não acontece nada com ela. A única coisa que pode acontecer é folhinhas cair, folhinhas aguar, né. A coloração muda também, pessoal, na dormência, tá? Então ela fica paralisada, não cresce. Ela está dormindo, como se fosse um bichinho dormindo, né? Os bichinhos também eles entram em hibernação, né? Eles também têm uma fase assim, né, de dormência. Mas hoje vamos falar das nossas suculentas. Algumas, tá, entram em dormência de acordo com a temperatura, né? Porque elas guardam aqueles nutrientes, elas são bem inteligentes, tá? Elas guardam aquele metabolismo dela, em vez de funcionar, trava. Por quê? O tipo preditiva é o tipo de uma dormência.
preditiva significa o quê? Vamos supor que você comprou uma suculenta que veio do Garden. E aí você... Desculpa o barulho, gente. Você comprou uma suculenta que vem do Garden. Geralmente, o pessoal do Garden, né, os cultivadores, né, dos Gardens, eles costumam aumentar a quantidade de luz, né? Em vez de ser uma quantidade de 6 horas de luz por dia, alguns produtores, tá? Eles colocam uma rede de luzes para aumentar aquele dia para aquela suculenta, né? Então aquela suculenta fica ali em durabilidade de mais claridade, até para eles não terem problema com dormência, com falta de luz, nada disso. Isso acontece muito. Aí você compra a sua suculenta no Garden Center, né? Não digo em supermercado, tá? Mas Garden Center, jardinagem, lojas de jardinagem, e aí você traz a sua suculenta para casa. Você vê que ela dá uma mudança, sempre dá. Ah, mas é no mesmo local. Eu tive até um amigo aí, um inscrito, que falou comigo: poxa, eu comprei, né? Vocês viram que eu tive problema com a minha Gila, quem acompanha o canal sabe, né? Quem não viu, tem menos de um mês que a Gila chegou aqui em casa, e aí ela veio daqui do Rio de Janeiro, de alguns quilômetros daqui, sendo que ela veio de um horto, né? Então lá não adianta, gente, mudou de local, de temperatura, aqui é um, lá é outro, sentem sim, tá? E a minha sentiu tanto que a minha fungou, mas não foi por causa de substrato, não foi por causa de rega, nada disso, foi por causa da temperatura. Tá fazendo muito frio aqui no Rio de Janeiro, tá? O solzinho ele sai assim, vai embora de novo, né? Estamos num período bem obediente aí que eu falo, né, do inverno aqui no Rio de Janeiro. Isso é raro acontecer aqui no Rio, né, da natureza obedecer às 4 estações, né? Mas tem lugares aí, né, ou no mundo todo, que elas se dão bem e não entram em dormência. Aí você me pergunta, a preditiva, que é a dormência preditiva, é essa, que o pessoal não deixa ela entrar em dormência. O pessoal do Garden, dos hortos, né, protegem ela dessa dormência. Mas sendo que, quando ela sai de lá, vem para nossa casa, não tem jeito. Ela vai sentir o frio daqui, ela vai sentir o calor daqui. É totalmente diferente de um viveiro, tá? Isso é a dormência preditiva, né? Pré, é antes, tá? Então ela entra porque ela foi provavelmente trabalhada para que não entrasse em dormência naquela época, né? Então ela já fica lá naquele ambiente. E temos a consequencial, que é a nossa. A dormência consequencial, o nome já diz, né? Consequência. A consequência da nossa temperatura, a consequência, né, principalmente da temperatura, não tem outra. Então, se é muito calor, algumas equevérias, algumas suculentas, entre outras, vão entrar em dormência. Ao contrário da nossa kiwi. Eu tenho duas delas aqui, elas estão bem abatidas porque elas estavam com conchonilhas. Elas são demais para pegar conchonilha, gente. Eu tenho 2 tipos, tem a variegata, né? Então ela ficou muito acabadinha, assim, por causa dos remedinhos, né? Contra conchonilhas. Elas atraem, pessoal, muito conchonilhas. E aí, essa daqui já é diferente, a kiwi, só para dar um exemplo para vocês, né? Temos aí uma listagem de plantas que entram em dormência no verão. Tem também poucas que entram no inverno, né? Quer dizer, a maioria no inverno e muitas no verão, tá? Entre essas muitas, a nossa One Kiwi, ela não tá incluída, tá?
A One Kiwi, ela reproduz mais no inverno, como tem outras suculentas aí também que produzem mais no inverno e liberam uma antocianina se chama, tá? Antocianina, que libera a cor dela. Você pensa que só o estresse hídrico que muda a cor da suculenta? Não. A dormência também já é natural de uma suculenta que entra em dormência, tá? No verão ou no inverno, de mudar de cor e ficar com as suas cores bem escuras, que é o caso da orelha de elefante. Ela fica com a coloração bem vermelha também, tá? Não é só por causa do sol, é porque ela está em dormência. Ela parou aqui. Parou aqui e aí essa antocianina, desculpa, é muito nome. Antocianina, ela libera para nossas plantas essa coloração mais escura que vai fazer a proteção dessa planta, justamente contra o frio, né? No caso aqui dela é o frio, entre outras. As calanchoes e as eschevérias, nós sabemos que não temos nenhuma aqui no Brasil, né? Isso, então, todas as calanchoes e todas as nossas equivérias, séduns, que não são, a maioria, eu diria, não são do Brasil, né? Eu não especifico duas áreas, duas suculentas, assim, todas, quase todas, porque aqui no Brasil só temos a flor de maio, que é nativa do Brasil, né? Que ela nasce assim nas florestas, embaixo das árvores. É uma suculenta, sim, uma suculenta cactácea diferenciada, tá? Ela é a única que veio do Brasil, tá? Então, para vocês terem uma noção, todas as equivérias, todo tipo de suculenta que vocês têm aí, que são inúmeros, né? Inúmeras suculentas, inúmeros nomes, elas não são daqui do Brasil. Então, tem umas que quando fica entre o Equador ali, né, não sofrem dormência nenhuma. Mas eu moro no Rio de Janeiro, você pode morar no Rio Grande do Sul, Curitiba, Bahia, tudo é uma diferença de temperatura, né? Então, quando elas entram em dormência, elas ficam as equidérias. Eu tenho uma aqui bem bacana para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Essa é a bola de neve e vocês vê que ela tá em dormência porque ela fica justamente toda fechadinha. Ela se fechou, porque ela se fechando, ela segura a temperatura dela, se protege contra calores e frios e guarda os nutrientes para quando chegar o verão ela liberar e ela dar haste floral, e, enfim, se libertar da dormência, tá? Então não fiquem preocupados, não, né? A única coisa que vocês têm que fazer é retirar as folhinhas secas de baixo, tá? Porque dá muita folha seca e essas folhas secas atraem muita cochonilhas, tá? Elas se fecham totalmente, tá vendo? Eu tenho mais ali para mostrar para vocês, daqui a pouco a gente vai lá para eu falar disso com vocês e mostrar uma a uma, porque praticamente só tem algumas ali que não estão em dormência, a maioria está, tá? E elas pegam sol pleno, tudo isso, as minhas, né? Então, essa é a bola de neve, vocês viram que ela se fecha, o centro dela da roseta não
se abre tanto, né? Não fica aquela flor que você vê que tem evolução. O metabolismo dela para totalmente de funcionar. É como se um urso estivesse dormindo. Você não vai lá, nem morta, acordar um urso para alimentar ele, para dar água para ele. Nada disso. Ela não tá nem aí para adubação. Ela não pode nem ser mexida, tirar mudas, fazer decapitação. Não pensem nisso, tá? Deixa eu ver se tem. Hibernação que elas entram, né? Agora, tem umas que na dormência elas dão sim haste floral. Por quê? Algumas Simone, mas ela tá em dormência, paralisou, mas tá com haste floral, sim, a graptopétalo, né? Por quê? As que dão a graptopétalo, é raro eu ver uma haste floral da graptopétalo. A haste floral dela já é a muda dela. Mas temos aí outras, né? Como essa aqui, que é a nossa aortia, né? Ela tá dando haste. Ela está em dormência sim, tá? Ela está paralisada, mas o que que elas pensam? O que que acontece com elas? Eu vou dar essa haste floral, né? Ela pensando, eu vou dar essa haste floral, ela vai abrir flores, vai polinizar, né? E aí fica ali aquela haste floral para polinizar. E aí depois de polinizada, consequentemente, vai dar os frutos. E aí no inverno não tem como germinar os frutos dela, né? Dos frutos saem as sementes. Então elas já se preparam para polinização e para criação de sementes. E aí no inverno são liberadas as sementes dela, tá? Eu não costumo fazer muda por semente, mas quem entende aí foi assim que foi ensinado, tá? Então, em dormência, elas dão haste floral sim, porque elas é uma forma delas conseguirem no verão se reproduzirem, tá? E darem as sementinhas delas que vão germinar no verão e não no inverno. Mas ela está totalmente paralisada, não cresce, não morre. Sente sim, tudo ela sente, mas ela não evolui. O metabolismo dela travou ali, em proteção à sua própria espécie, tá? Isso é muito importante, isso é uma dormência. Plantas que não se desenvolvem, tá? Agora, temos plantas, eu tenho suculentas aqui que se desenvolvem muito, que são os colares, né? Os colares. Colares de pérola, tá? Eles se desenvolvem bastante, não tem essa de dormência não, tá? Até você colocar eles aqui, ele veio super bem do Garden, e aí ele tá assim, ó, super lotado em cima, e não tem essa com ele de dormência. Eu apenas não deixo no sol pleno nem na chuva, eu só pego o sol da manhã, desse lado que eu deixo aqui. Então, características, tá? Equevérias, calanchões, sédums, tem algumas sédums que entram sim em dormência, paralisam algumas, tá? Essa aqui não tá em dormência não, porque você pode ver que as pontinhas delas estão todas claras, tá? E ela está muito bem, obrigada. Então é relativo. Eu só tô explicando para vocês como identificar a sua planta que paralisou aí, né? Tem também o colar de pé, o colar de golfinho. Ó. Não tem dormência com os colares, pessoal. Não tem dormência nenhuma, tá vendo? Nenhuma. Tá tudo ótimo aqui, não tem nada. Agora,
temos o colar de azeitonas, que também é chamado aí de colar de rubi. Enfim, ele veio miudinho, mas ele tá se evoluindo bastante aqui, tá? Agora eu sei que a minha híbrida Pedra da Lua está em dormência. Essa lilacina aqui, ela está entrando em dormência porque quando as pétalas da sua echeveria se abaixam e começam a secar e não evolui a rosetinha, o miolinho não cresce, ela está em dormência, tá? Então ela não quer saber de muita rega, ela não adianta você adubar ela, não adianta nada, você deixa ela quieta lá onde ela tá, no soninho dela, normal, porque ela tá guardando o metabolismo dela para quando vier o sol, tá? No caso dessa, o sol, e ela poder expandir e nos dar aí muita alegria com a evolução dela, né? Vai saber, a natureza tem dessas coisas, tá? Crássulas, algumas também não entram em dormência, algumas entram, tá? Eu vou estar mostrando para vocês ali algumas agora que entraram em dormência e umas que não, tá? E elas ali ficam no sol pleno e na chuva. Vamos lá. Bom, pessoal, essa aqui é a Polidônio, Echeveria Polidônio, tem duas dela, ela está em dormência, tá? Ó, tem pétalas para baixo e a roseta se fechou. Exatamente isso, é uma dormência, tá? Essa sedum aqui, né, ela também está em dormência. Parou. Parou. Essa daqui já não está em dormência, ela está, ó, né, coloridinha e tá com muitas mudas. A Sedum Glow também parou, tá? A coloração também muda, tá? Patifitum, olha aqui, ó, que eu vou explicar pra vocês. Ó, folhas secas, vamos retirar, ó. É horrível, né? Mas não tem como, pessoal. E aí, essa daqui também é uma Polidônio, fechou a roseta, olha, se fecha toda, não tem possibilidade de trabalhar nessa planta, né? Ela foi dormir e só vai acordar quando ela quiser, tá? A bola de neve aqui também fechou, paralisou, né? Ruane paralisou também, estão vendo? Minha Sedum Cobre paralisou também, pessoal. A minha Jade também está em dormência. Olha a coloração dela, mudou. Sedum Obsum também, Perle também se fechou e não cresce mais, não passa desse tamanho até que venha o verão. Olha, Obsum, Sedum Obsum, Cobre também. A nossa Calanchoe paralisa também. A maioria, pessoal, olha, diamante, as nossas crássulas. Cactos também, tá, pessoal? Paralisam, eles já são lentos, mas eles paralisam também. Todas aqui estão paralisadas desse arranjo. Graptopétalo. Olha, tá dando uma haste floral, mas é aquilo que eu falei pra vocês, entendeu? Ela vai dar uma haste floral, mas é por pura inteligência, porque aí quando chegar, né, o verão, elas têm sementes, liberam sementes, né, e ela é muito reprodutiva. Todas aqui, pessoal, estão em dormência, tá? Letisa, né? Nós temos essa Echeveria, né? Ainda bem que tá tudo bem, não tá com folhas secas, coração partido, né? Outra, né?
orelha de elefante. Tá vendo? A maioria, olha, essa daqui também já está em dormência há algum tempo, praticamente desde quando chegou aqui em casa. Colher de prata também está em dormência, não sai disso, pessoal, há muito tempo. Tá vendo? Maioria, a única que não está em dormência é essa aqui burriquinha aqui, porque ela está reproduzindo. A One, a Dora, não está em dormência. Olha, essa daqui também não está em dormência, tá? Ela está reproduzindo. Agora, a minha colher de cobre parou totalmente. Tipo que foram desligadas. Aqui, esse arranjo parou totalmente também. Ó, até parece que foi um camaleão. Aqui tem muitos camaleões e cai, menino. Mexe nas bichinhas. Eu vou ter que consertar isso aqui. A mamilária não está em dormência, tá? Olha essa beleza aqui, eu não lembro o nome dela. Tá? Esse aqui é a minha Laui, que tá com brotações. E pra vocês verem que eu achei que ela tava em dormência, mas ela está brotando. Então, diferencia de uma pra uma, tá? Essa Letícia também parou. Tirando sempre as folhas secas, porque as cochonilhas amam um lugarzinho escuro e com folhinhas secas para sugar sua planta. Então, vamos para lá, para o nosso cenário. Olha, vocês viram agorinha. Estou aqui fazendo vídeo, já saiu o sol, é assim. Entendeu? Uma hora sai sol, outra hora fica nublado. Ó, tô de casaco, tava um frio danado, agora já saiu o sol. É bem estranho aqui no Rio de Janeiro, né? Eu tô doida que dê muito sol, porque para elas saírem dessa dormência e a gente obter aí um resultado legal, né? Mas as suas plantas, se estiverem em dormência, não fiquem preocupados, não mexam, tá? Não mexam, não, já sabe que ela se fecha. Limpe as folhinhas secas de baixo, não adubem, tá? Como eu falei, a mais famosa que gosta de um estresse, tem outras aí que eu não sei o nome, tá? Mas tem umas também. Paralisou, deixa elas, tá? Não regue muito, então não decapite, não faça nada assim que vá mexer nelas. Não tire mudas, mas tem algumas que não deixam de dar mudas, tá? É uma paralisia assim meia estranha, né? A dormência. Então é coisa delas mesmo. E essa antocianina que eu falei para vocês, ela é liberada por proteção para sua suculenta, modificar de cor e proteger contra o frio, que geralmente é no inverno, né? E aí temos diferenças de locais, tá? Então, eu falei para vocês que tem dois tipos de dormência. A preditiva, que é a que vem dos gardens e sofre, aí vem passa para consequencial, que sofre na nossa casa, tá? Muito cuidado com os fungos para não confundir com dormência, tá? Fungos que eu falo, fungos do ambiente, que a minha Gila aconteceu isso. E eu não quis esperar e aí eu preferi salvar todas e fazer decapitação. Mas, Simone, ela não estava em dormência? Ela não estava em dormência não, porque ela estava reproduzindo bastante, só que as folhas estavam ficando amareladas. E aí, com medo de perder, eu fui e fiz a decapitação. Então, tem casos e casos, tá? É coisa de você olhar como jardineiro e observar a sua planta, a sua suculenta. Se ela está em dormência, está bem, deixa ela fechada ali, ela vai se fechar mesmo ali, ela vai ficar ali quietinha, esperando o momento certo, porque o frio ou muito calor causa isso nela. Isso é natural de uma suculenta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Um beijo no canal Cultivando Suculentas e Plantas, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!